João capítulo 8, versículo 12. O texto diz: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. É muito importante quando você lê a Bíblia, e existem termos como nunca. Lembra a quinta-feira que eu falei que o anjo estaria à frente ao longo de todo o caminho? É muito importante quando você vê Jesus expressando essa ideia do nunca, todo, sempre, porque é uma promessa. Então ele está dizendo para você, ó, eu sou a luz do mundo, e quem me segue, nunca. Diga comigo, nunca. O que é nunca? É nunca. Você sabe que iluminação, ela tem um sinônimo para nós de clareza, interpretação, resposta, escuridão, dúvida, nebulosidade. Então, aquele que anda na luz, sempre vai estar na luz. Nunca vai estar nas trevas, mas terá a luz da vida. Vamos orar? Senhor, nós temos um tempo objetivo aqui agora, temos o batismo que tanto nos alegra, mas amanhã é segunda-feira, tudo volta ao normal, condução, trabalho, chefe, escola, demandas, Satanás tentando deixar nossa vida sem graça, colocando as rotinas, mas agora nós vamos te ouvir, Senhor. E que enquanto te ouvimos, a paixão, o brilho, o ânimo, a revelação, ó Deus, que as áreas da minha vida que estão paralisadas, que estão atrofiadas, que a tua palavra venha trazer movimento e combustão, porque nós cremos nisso em nome de Jesus. Todos nós sabemos o efeito de uma lâmpada, de uma pequena lâmpada acesa, num quarto escuro. Qualquer sinal de, até a lanterninha do celular, faz um efeito muito especial. Qualquer lâmpada, qualquer luz. Isso você percebe muito com criança. Tem crianças que têm medo de dormir num quarto escuro. Então os pais optam em deixar a luz do corredor acesa e uma fresta na porta. E aquela pequena fresta na porta é o suficiente para trazer à criança tranquilidade, segurança e equilíbrio. É o mesmo quarto, é o mesmo guarda-roupa, é o mesmo móvel, não mudou nada. Só que simplesmente a sensação de que há uma luz entrando traz na mente da criança uma segurança. Não raramente, lares de crianças, ou quartos de crianças, existe o abajur do lado da cama, onde a mãe deixa aceso. É um pequeno sinal de iluminação, mas que faz toda a diferença para o pequeno dormir e se sentir seguro. A luz, ela traz, a claridade traz segurança, ela traz conforto, ela evita topadas, né? Quem nunca deu uma topada na parede andando no escuro? Quem nunca, né? E Jesus, ele está no versículo que nós lemos, falando algo muito importante sobre luz. Mas eu fiquei meditando nesse texto ontem, e eu fiquei tentando imaginar por que Jesus estava dizendo isso e para quem ele estava falando isso. Por que ele está dizendo para alguém, ó, enquanto você estiver comigo, você nunca mais vai andar em trevas. E aí eu fui ler, eu já conheci esse texto, mas você vai lendo a Bíblia, cada dia que você lê, você vai vendo uma coisa diferente. E aí eu fui ler o texto, e para quem ele estava falando isso? Vamos ler? No mesmo capítulo 8 de João, versículo 2, diz que pela manhã, ao amanhecer, ele apareceu novamente dentro do templo, onde todo o povo, muita gente, se reuniu ao seu redor. E ele, Jesus, se assentou para ensinar. Os mestres da lei, vendo Jesus ensinando ali, ficaram um pouco chateados, ciumados, e logo fizeram algo diferente. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher ela foi surpreendida num ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Não sei se você percebeu, eu coloquei a luz aqui no fim. Eu queria falar sobre
3 revelações específicas que eu vejo nesse texto. A primeira delas é a lei. Eu não sei se você já foi surpreendido fazendo alguma coisa indevida. De repente você está fazendo alguma coisa indevida e alguém te vê fazendo. É um sentimento terrível. É um sentimento muito horrível mesmo. É um sentimento embaraçoso. Quando você faz algo que não sabe que não pode e você sabe que alguém descobre. Com certeza era o que acontecia com essa mulher aqui, de João 8. Jesus estava dentro de um templo, dando uma aula de Bíblia, falando do reino dos céus, falando do amor, e os fariseus descobrem um casal cometendo adultério, pegam esse casal em flagrante. É muito provável que eles entram no quarto, no flagrante. A gente não sabe nada sobre o homem que estava na cama com essa mulher. Não trazem esse homem, não falam dele, mas eles pegam a mulher e arrastam ela. E levam ela lá para o templo. É algo montado mesmo. É muito provável que essa mulher pega em flagrante de adultério, talvez não estava nem completamente vestida naquele momento. E com certeza, se o objetivo dos fariseus e dos mestres da lei eram criar um constrangimento dentro do templo, certamente, talvez nem esperaram que ela colocasse seus trajes, porque o objetivo era trazer um choque dentro do templo. Era deixar Jesus numa situação muito difícil. Eles arrastam aquela mulher de forma vergonhosa e agora colocam ela como um troféu em pé dentro do templo. O texto diz que havia muitas pessoas ali ouvindo Jesus e eles dizem para Jesus: olha, acabamos de encontrá-la cometendo adultério. A lei diz que nós temos que matá-la a pedradas. O que nós fazemos? Eles estavam tentando envergonhar Jesus, confrontar, deixar Jesus constrangido, porque é óbvio, Jesus nunca poderia ir contra a lei. A lei é a lei. Só que Jesus estava já iniciando o ministério da graça e do amor. Se ele obedecesse à lei e dissesse: matem-na, os novos cristãos olhariam para Jesus como o Deus do amor, o Deus do carinho, o Deus das crianças, e diziam: mas que Jesus é esse? Que nos abraça, nos beija e manda apedrejá-la. Mas se ele também dissesse: não vou apedrejá-la, os fariseus diriam: você é um hipócrita, você é um herege, porque você desobedece à lei que você diz que promete você. É uma situação muito difícil para Jesus, porque se ele toma uma decisão, de um lado, ele agrada os judeus e desagrada o povo. Se ele agrada o povo, ele está numa situação muito difícil. E a gente vê essa mulher num momento sombrio da vida dela, momento difícil, porque eles estavam fazendo de tudo para envergonhar aquela mulher na frente de Jesus e na frente de todos. Sim, a lei de Moisés manda apedrejar, é claro. A lei, ela sempre vai expor, sempre, a minha culpa. A lei sempre vai mostrar o quanto eu sou culpado. A lei revela a minha culpa. Aquela mulher não era uma vítima, ela estava adulterando mesmo. E vou dizer para você, ela deveria, pela lei, ser apedrejada. Mas agora, há um objetivo maior. Eles queriam colocar Jesus contra a parede, porque seja qual fosse a decisão de Jesus, daria um problema para Jesus. Lembre-se, repita comigo: a lei sempre vai revelar a minha culpa. Sempre. A gente sempre tenta insistir dizendo que nós somos boas pessoas. Sim ou não? A gente sempre. Quando a gente erra, por exemplo, a gente sempre dá uma maquiada no que fazemos. Fazendo uma pergunta aqui: quem ao longo de sua vida contou pelo menos uma mentira? Se você não levantou a mão, você acabou de mentir, irmão. Quem ao longo de sua vida não teve pelo menos um pensamento malicioso? Quem de nós nunca roubou? Não estou falando não roubou um carro, mas época de material escolar, vai lá no almoxerifado da empresa, pega post-it, pega caneta, pega régua, pega lápis de cor. Ah não, essa empresa aqui tem muito dinheiro, vai lá.
Roubar. Uma caneta que não devolve, um livro que pega emprestado para ler e não devolve. A gente tenta dizer que a gente é bom. Nós temos sempre o discurso dizendo, olha, nós nos esforçamos, nós somos bons. Mas Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos são maus. E a lei, ela é doída. Mas a lei é importante, porque a lei me coloca no meu devido lugar. Eu tenho culpa, diga comigo, eu tenho culpa. Se a gente for olhar para nós somos culpados. E muitas vezes a gente precisa da lei para baixar a bola e perceber que realmente nós cometemos erros. Porque a gente tem uma dificuldade de entender o nosso real estado. A gente tem uma dificuldade, e a lei ela vai mostrar, ó, se é culpado, se adulterou mesmo, se mentiu mesmo. Tá lá, a lei vai trazer para mim uma sensação que eu não quero ter, a sensação da vergonha, a sensação da exposição, a sensação de falar, puxa vida, eu realmente sou um mentiroso. Puxa vida, eu realmente sou um camarada que não é muito confiável não, porque as pessoas me contam os segredos e eu rapidamente, sorrateiramente vou contar para os outros. Olha, realmente eu sou uma pessoa que, ó, tem um gatunete lá na minha casa, meu. Olha, eu realmente sou uma pessoa que tenho muito pensamento malicioso. E a lei, ela cumpre esse papel de trazer eu desse quartinho onde eu estou fazendo as coisas escondidinha e me trazer aos pés de Jesus para me deixar ali como culpado. Por quê? Mas por que é importante olhar para a minha falha? Por que é importante olhar para a lei? Por que é importante? Porque se eu não reconhecer que eu sou pecador, não há necessidade de um salvador. Um salva-vida só pula na piscina se alguém estiver se afogando. Um salvador só salva quem está em perigo. Então eu posso viver a vida inteira na igreja, mas se eu nunca preciso de nada, se eu sempre sou perfeito, se eu sempre sou bom, Jesus nunca será meu salvador. Porque só se salva quem está morrendo, só se salva quem está em perigo, só se salva quem está afundando. Não preciso salvar alguém que é senhor de si mesmo. Não preciso salvar alguém que não tem problema. Ele é salvador. A lei mostra o quanto eu preciso de um salvador. A lei mostra o quanto eu sou uma porcaria, o quanto eu sou o cocô do cavalo do bandido. A lei mostra o quanto eu tenho uma falha no meu caráter. A lei mostra o quanto eu estou sendo adúltero. E trago ele aos pés de Jesus, a lei. Porque se nós não reconhecermos, através da lei, o quanto somos pecadores, nunca Jesus nos alcançará. Nunca. Mas que bom que tem a lei, que revela a nossa culpa. Mas em segundo, tem o amor, que revela a graça de Deus. A Bíblia diz em João 8, capítulo 6, que Jesus, depois de ouvir as acusações, e ali estava a lei, cheia de culpa, pedra nas mãos, e eles estavam certos, era aquilo mesmo que tinha que ser feito. A lei de Moisés dizia, apedrejem-a. Aquela mulher estava ali seminua, envergonhada, e ali talvez pensando, eu vou morrer, e está tudo bem, eu vou morrer mesmo, porque é isso que a gente pensa quando a gente cai a ficha que a gente faz bobagem. Eu mereço mesmo, mereço acabar meu casamento, eu mereço ficar na sarjeta, olha como eu sou culpado. E talvez aquela mulher, conhecendo um pouco da lei, falava, eu sei, eu corri o risco, eu sabia que eu não poderia adulterar, e adulterei, e agora vou morrer, e está tudo bem, vou morrer. Mas há um amor. E a Bíblia diz que quando eles esperavam a resposta de Jesus, e aí Jesus, apedreja ou não? A Bíblia diz que Jesus, ele se abaixou. Isso é muito lindo, presta atenção nisso. E ele fica em silêncio. E ele começa a escrever no chão. Existem manuscritos contemporâneos àquela época. Eu vou te dar 3 provas do porquê eu vou dizer o que Jesus estava escrevendo no chão. A primeira delas são os manuscritos. Os manuscritos dizem, o que são os manuscritos? Textos contemporâneos àquela fase. Estão fora do canon. Não tem valor bíblico, mas tem valor histórico. Os textos dizem que o que Jesus escrevia no chão. As pessoas estavam em pé com pedra nas mãos, dizendo, pela lei de Moisés, ela deve morrer. E o manuscrito diz que Jesus começou a escrever no chão o pecado de cada um daqueles que tinham pedra nas mãos. Uma outra evidência de que isso é real. Escrever no grego, esse escrever que está na Bíblia, nossa, em português. No original, esse escrever grego é acusar. Então no original posso dizer que Jesus abaixou-se e começou a acusá-los no chão. E a terceira evidência é que seria muito engraçado ver pessoas furiosas com pedra nas mãos
tendo seus pecados escritos no chão por Jesus Cristo. Você quer matá-la? Mas aqui, ó, olha como você trata a tua esposa. Você quer destruí-la? Olha como você é no seu trabalho. Olha como você é. Jesus, ele não responde nada. Mas a Bíblia diz que quando ele começa a escrever, um a um, deixam as pedras caírem no chão. E o texto diz que os mais velhos começaram a ir embora. Imagino que os mais velhos, porque têm mais pecado, viveram mais, pecaram mais. E logo, todos foram embora. Todos. Eu imagino que aquela mulher, ela estava tão pressionada, porque ela sabia que ia morrer, que talvez ela estava ali com a cabeça baixa, se preparando. Talvez ela nem ouviu esse discurso, nem ouviu as pedras caindo. Ela só estava preparada. Você já viu quando você está muito anestesiado por um problema, por uma pressão, você sai do ar? Eu imagino que aquela mulher estava assim, talvez seminua, envergonhada, todo mundo vendo, os burburinhos no corredor, e dizendo, acabou para mim, vou morrer, está tudo bem, acabou, é a lei, eu mereço morrer mesmo, eu sou um mentiroso, descobriram minhas mentiras, acabou minha reputação, eu sou um vagabundo mesmo, eu realmente piso no tomate e realmente eu mereço que as pessoas virem as costas para mim, e tá tudo bem, vamos lá, taca as pedras aí, mas aí acontece algo que Jesus toca no ombro dela e fala, levanta a cabeça um pouco, e ele pergunta para ela, onde estão teus acusadores? E não tinha mais ninguém lá. Aquela mulher levanta, ela estava no templo, não tinha mais ninguém lá. E aí Jesus diz para ela, se os teus acusadores não te acusam, eu também não te acuso. Você só é levado a um tribunal por duas razões. Ou porque alguém está denunciando você, ou por uma fiscalização. Se ninguém as acusa, não há mais problema. Concorda comigo ou não? Se ninguém tem pedras nas mãos, não há mais problema. A lei trouxe aquela mulher como uma culpada aos pés de Jesus. Mas o amor tirou dela o mérito de receber totalmente as pedras para receber a graça. A graça. Jesus está dizendo, quando ele fala para as pessoas, quando ele ajoelha e começa a escrever no chão, é como se ele estivesse dizendo, olha, se vocês são perfeitos, atirem pedra nela. Atirem pedra, porque é muito fácil você identificar a falha do outro. Mas é totalmente complexo você olhar para você mesmo. É constrangedor quando você olha para você. A gente se ofende com o pecado de todo mundo, mas não se ofende com o nosso. A gente se ofende com todo mundo. Nossa, você viu, engravidou, hein? Meu Deus do céu, você viu aquele ali, caiu em adultério. Ai, que absurdo, está na igreja. Você viu aquele ali, meu Deus. A gente se ofende com todo mundo e está lá pior do que o outro. Essa mulher, ela chega pela lei, em trevas ali, esperando a morte. Pior cenário da vida dela. E ela vê Jesus perguntando agora para ela, cadê as pessoas que te acusam? É louco isso. Porque os mesmos que atrasem para matar vão embora, com a boca fechada. É louco isso. Cadê eles? Cadê? Jesus fala, vocês não te condenam, eu não te condeno. Porque o amor traz a graça. Existem algumas pessoas aqui nessa casa hoje, carregando situações de culpa, de vergonha. Você anda de cabeça baixa. E a voz do maligno está o tempo inteiro dizendo, olha, você pela lei não é digno mais de nada. Você pela lei, olha, você tem você foi preso, você merece trabalhar no sol a vida inteira, carregando lata de água na cabeça. Você sofreu, ninguém é capaz mais de amar você. Você não presta. Você já foi casado não sei quantas vezes e todas as tuas mulheres você traiu. Olha, não tem jeito, acabou para você. Você nunca mais, você foi casado, você tem 5 filhos. Quem dirá que você vai ter um bom casamento? Pega qualquer traste aí na rua e aceita o pior. Porque é assim, é isso que a lei vai fazer. A lei me deixa lá embaixo. A lei esfrega na minha cara o quanto eu sou culpado. A lei esfrega na minha cara o quanto eu sou indigno. A lei esfrega na minha cara o quanto as burradas que eu fiz, desculpa o que eu vou falar, e as cagadas que eu fiz destruíram a minha vida. E eu preciso ter essa sensação do quanto eu fui pequeno, do quanto eu fui imaturo. Eu preciso, como aquela mulher, pela lei ser arrastado tem horas e ser jogado lá e falar, realmente eu estou aqui porque eu mereço. Eu mereço.
Eu mereço estar vivendo essa vida profissional medíocre, porque quando eu podia ter feito, eu não fiz. Mas glória a Deus, porque nós não somos o que a lei pensa, nós seremos o que Deus diz que somos. Então eu quero que você levante as mãos para cá. Quando o diabo tentar lembrar você pela lei do que você não pode, lembre-se que há um preço que foi pago. Aí você fala assim para mim, pastor, mas aquela mulher não adulterou? Ela não adulterou, gente? Hã? Aí você fala, ela saiu ilesa? Ela não saiu ilesa. Porque poucos dias depois, alguém que não adulterou foi pregado numa cruz, para que o adultério dela fosse punido. Jesus não passou um pano para ela. Ele só falou para ela, você merece morrer. Eu não posso não concordar com a lei de Moisés. Adulterou, morre. A única diferença é que quem vai morrer sou eu. Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há. Nenhuma. Eu não sei o que o diabo está falando aí, de você está dando ouvido, está dando corda para ele. Para de ser besta. Nenhuma condenação, nenhuma. Lembra que você leu no começo que a luz vai guiar você por todo o caminho, lembra? Mais um termo que você não pode esquecer, nenhuma. Sexual, financeira, familiar, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque se você mentiu, o preço e a culpa de quem mente já foi carregado na cruz do Calvário. Qual é o preço, pastor, que se paga para quem mente? A cruz do Calvário pagou. Qual é o preço que paga para quem trapaceia? A cruz do Calvário pagou. Não é que Deus vai passar um pano para você. Simplesmente Ele já assumiu a responsabilidade. Porque a lei, ela revela o quanto eu sou culpado. Mas o amor revela o quanto eu tenho de graça sobre a minha vida. Eu não sei se você está entendendo, mas o diabo está tentando lembrar você do seu passado. Mas Jesus está dizendo, eu não te condeno mais. Ela era culpada? Era. Mas ela não foi castigada. O problema, irmãos, é que enquanto nós ficarmos nos defendendo das culpas, o quanto a gente ficar tentando se parecer por inocente, enquanto nós ficamos ali, já viu aquela pessoa que toma multa de trânsito? Ela toma, já viu, olha para mim, sou eu. Você toma multa de trânsito, mas a culpa nunca é sua. A culpa é sempre da CT, é sempre do radar. É sempre do vento. Não, tá errado. Você pega a multa, não, tá errado. Eu não sou culpado. A culpa é daquele guarda que estava lá, é aquele farol, é o prefeito, é o desgraçado do tempo. Mas eu nunca tomo multa. Enquanto eu estou dizendo que eu não tenho culpa. Enquanto eu estou pegando meus erros e dando um ar de que está tudo bem, que está tudo certo. Eu não alcanço a lei. E se eu não alcanço a lei, eu não alcanço a graça. É hora de nós começarmos a parar de dar desculpa. E se não é perfeito, não é perfeito. É hora de começarmos a entender que a questão é que o mundo de culpados hoje, todos andam inocentes. No mundo de culpados, todos querem parecer inocentes. No mundo de corrupção, todo mundo quer dizer, não, comigo não. E é por isso que se esconde dinheiro em colchões, dinheiro em cueca. É por isso que as pessoas, elas têm a cara de pau de um falar A e outro falar B. Você ouve para a nossa política. É por isso que a nossa política está como está. Porque as pessoas simplesmente não conseguem falar. Porque é muito mais fácil eu tentar dizer que não errei como errei, do que dizer eu errei. Agora, eu sei que alguns aqui tiveram pais terríveis ou histórias terríveis. Mas olha que interessante aqui, irmãos. Aqui é o caminho. Quando Jesus perdoa essa mulher, quando os acusadores vão embora, Jesus não toca no assunto adultério. Ele não fala, e aí, o que te levou a lá? Me conta aí, qual é a carência? Porque nós somos assim. Ah, pastor, só tem que entender. Eu fiz tal coisa porque eu tenho um histórico. Eu fiz tal coisa porque, eu fui criado no bairro. Meus amigos de escola, todo mundo bebia. Eu fui criado. Pastor, eu vi meu pai batendo na minha mãe a vida inteira. Casei e desço o porrete na mulher mesmo. Fazer o quê? Eu aprendi, foi o que eu aprendi.
Jesus ele não fica tentando tirar um raio-x para saber por que aquela mulher adulterou. A lei traz a culpa. O amor traz a graça. Mas agora, ele olha para ela e dá o terceiro. Ele dá a luz. A lei revela a culpa. O amor revela a graça. E a lei revela a esperança. Ele olha para aquela mulher e fala: vai e não peques mais. Algumas pessoas acham que Jesus está sendo duro com ela. Como se ele estivesse falando: vai lá e não erra mais. Não. Ele está dizendo: sai daqui. Porque você a partir de hoje não precisa mais se prostituir para ter felicidade. Sai daqui e vai romper num novo nível. Você não vai precisar deitar na cama de homem casado nunca mais. Não importa se você deitou porque era por um problema emocional, histórico. A lei mostrou tua culpa. A minha graça, o meu amor mostrou a graça. E agora eu estou te dando uma luz. Onde você andar, não precisa mais negociar nada. Eu vou sustentar você. A partir de agora, sai daqui, vai embora. Não olha mais na minha cara, vai embora. Vai viver. Vai viver, vai viver, vai viver. Vai viver, eu estou te perdoando, tirando esse castigo. Mas vai viver, a ordem é: vai-te. Mulher, levanta daqui. Vai, não peques mais. Vai, avance. Livre-se do que te prende. Vai embora. Quem te acusa? Você vai andar na rua de cabeça erguida? Ninguém mais. Porque eu escrevi o pecado de todos eles aqui. Eles sabem o seu e você sabe o deles. Vai embora. Livre-se. Vai, para de remoer isso pelas razões do pecado. Vai embora. Para de te lembrar dos que te acusam. Vai embora. Vai, se livre disso. Se salve. Se transforme. Some daqui. Vai viver algo diferente. Vai viver algo longe da culpa. Vai cravar a tua vida em um lugar, porque a tua culpa eu já cravei na cruz do Calvário. Vai reformar teu interior. Vai reformar teus pensamentos. Vai-te daqui. Vai embora. Vai viver o que você não viveu. Porque eu arrebentei você pela lei, mas eu cumpri a tua culpa. Meu querido irmão, eu não sei se você está entendendo essa palavra, mas eu quero que você compreenda: todos nós aqui não prestamos, mas enquanto estamos dizendo que somos pessoas inocentes, que somos pessoas boas, simplesmente estamos nos matando porque a graça não nos alcança. É hora de fecharmos os olhos e, como aquela mulher adúltera, estar aos pés de Jesus, abaixando a cabeça, e ao invés de ficar tentando nos defender do porquê somos assim, dizer: eu sou um miserável, eu mereço morrer. Mas lembre-se que você não está à frente do diabo, de Pombagira, do preto velho. Você está na frente daquele que te ama de uma forma única e que não dá para expressar. E eu quero declarar que se você estivesse humilhando as mãos do Senhor, essa semana mesmo, as pedras que te acusam vão começar a cair uma a uma. Pedras que estão armadas para te ferir, pessoas que estão se preparando para colocar situações embaraçosas na sua vida. Esta semana mesmo, a liberação da graça de Deus sobre a sua vida. Muitos veem Jesus como sendo duro, falando com ela, mas ele não foi. Ele só está dizendo: sai daqui e supere. Sai daqui e vai viver coisas novas. Porque a partir de agora você tem a força suficiente, você tem a estratégia suficiente. A partir de agora nunca mais você precisará de uma prostituição ou adultério para nada. Porque a partir de hoje você tem a mim. Você tem a mim. Você não precisa mais de dinheiro dos outros. Você tem a mim. Você não precisa mais se sujeitar a se humilhar homens, porque você tem a mim. Você não precisa mais se vender, porque você tem a mim. Você não precisa mais beber, fumar, porque você tem a mim. Você tem a mim e eu sou o suficiente. E ele está dizendo: eu não te condeno, é a luz. E aí ele lê, eu não quero nem ler, nós já lemos o versículo que eu comecei esse sermão, e eu encerro com ele. Ele olha para ela e diz: aquele que anda na luz nunca mais estará em trevas. Ele olha para essa mulher e diz: a partir de hoje haverá esperança na sua vida. Eu encontrei você no pior momento da sua vida. Eu encontrei você no pior momento da sua vida. Eu encontrei você no seu final. Eu encontrei você na hora que você falou já era. E pior, você merecia que já era mesmo. Eu merecia. Nós merecíamos. Ele encontrou a gente na hora que o diabo falou: eu tenho um trunfo. Mas o diabo tem que ficar calado. Porque a culpa foi cumprida. Ele diz para ela: se você andar na luz, se a lei revela a culpa, o amor revela a graça, a luz revela a esperança. Ela sai daquele lugar, uma nova perspectiva, uma nova vida. Eu não sei como nós estamos aqui hoje.
Eu não sei quantos de nós nos esforçamos muito para simplesmente não sermos descobertos. Não é que Deus tenha o prazer que descubram. É porque só precisa de um Salvador quem está em perigo. Enquanto eu estou batendo no peito dizendo: não, eu sou inocente, está tudo bem. O Salvador não pula na piscina. Mas graças à lei, nós temos a graça. E se temos a graça, temos a luz. E se temos a luz, temos a esperança. Repita comigo: a lei revela a culpa, o amor revela a graça, e a luz revela a esperança. Mas tudo começa com algo: eu sou culpado. Eu sou. Aquela mulher sai dali para uma nova vida. O que você quer hoje?